Tuberculose em bovinos e bubalinos. A tuberculose é uma enfermidade infecto-contagiosa de evolução crônica, caracterizada por lesões de aspecto nodular, localizada principalmente em linfonodos e pulmões, causada pelo Mycobacterium bovis, que acomete bovinos, bubalinos, podendo afetar o homem. Aqui um ponto importante é que é uma zoonose muito importante, ou seja, uma doença que pode passar dos animais para o homem. A tuberculose em bovinos e bubalinos ela é causada pelo Mycobacterium bovis, uma bactéria altamente resistente que causa grandes prejuízos, traduzido pela queda no ganho de peso, diminuição na produção de leite, descarte precoce dos animais, eliminação de animais de alto valor zootécnico, condenação de carcaças, morte de animais, perda e também pela perda da credibilidade da unidade de criação. A cadeia de transmissão da tuberculose dentro de uma fazenda acontece por animais infectados, né, que eliminam, né, o material contaminado através de gotículas e secreções respiratórias, através também do leite, do colostro, sêmen, fezes e urina. E a transmissão entre os animais ocorre principalmente pela via respiratória, mas podendo ocorrer também pela via digestiva, através da pastagem, água e alimentos contaminados. Isso é um ponto importante que nós temos que observar dentro das propriedades. Veja que a aglomeração ela pode facilitar a transmissão dessa doença entre os animais. Aqui nós observamos um grupo de búfalos, né, buscando se refrescar. No caso dessa propriedade, se o animal tiver tuberculoso, essa aproximação dos animais pode ser um fator que predisponha à transmissão da tuberculose entre os búfalos. Outro também fator importante é no caso da habilidade materna que a búfala tem, caso essa búfala seja tuberculosa, há uma possibilidade, uma probabilidade muito grande desse animal transmitir essa doença para os seus descendentes. A tuberculose ela é interessante porque muitas vezes os animais tão bonitos, tão em estado nutricional muito bom, isso aqui a gente chama assintomático, né? Mas esses animais dentro da propriedade, eu acredito que seja o maior problema, porque eles continuam eliminando essa bactéria, contaminando outros animais. Naqueles animais doentes, nós já identificamos e já retiramos esses animais do convívio dos outros animais. E geralmente esses animais eles apresentam emagrecimento, hipertrofia dos linfonodos, dispneia, tosse seca, né? É claro que isso vai apresentar outros sintomas, né, dependendo do local que a tuberculose afeta. Aqui vamos mostrar o que acontece com a vaca tuberculosa. Esse animal tem o pescoço estendido, tem a boca aberta, mostrando um quadro de insuficiência respiratória grave, né? Isso temos como sinais clínicos da tuberculose. Essa tuberculose ela pode evoluir e chegar a matar o animal. Nós estamos aqui observando um animal em decúbito lateral, em estado nutricional ruim, porque esse animal tinha tuberculose grave, né? Então você veja que a tuberculose pode levar à morte dos animais. Aqui é só uma foto de um búfalo em que também nós mostramos um animal com o pescoço estendido, boca aberta, tem uma retração do globo ocular, ou seja, o olho fundo, né, demonstrando também um quadro de dispneia grave devido ao quadro de tuberculose. Então temos que ver que há uma semelhança dos sinais clínicos da tuberculose em búfalo com a de bovino quando ela se localiza a nível pulmonar. O diagnóstico da tuberculose, hoje, o que é mais usado e o que é preconizado é a tuberculinização. É um teste que fazemos nas propriedades, tem vantagens e tem desvantagens, mas isso fica para um momento posterior, onde podemos falar sobre a tuberculinização em animais de produção. Os animais que são positivos, eles são marcados, né, na face com P de positivo, e esses animais são encaminhados para o matadouro, onde vão ser abatidos com inspeção. Isso é importante frisar. Esses animais só podem ir para matadouros onde tem uma inspeção para que possa avaliar o estado da carcaça. E no caso, quando esses animais vêm a óbito, esses animais são sacrificados, os achados de necrópsia podem variar
bastante, porque pode afetar linfonodo, fígado, pulmão, intestino, útero, vesícula biliar, baço, coração, rume, artéria, serosa, baço, olho, suprarrenal. Tivemos a oportunidade de trabalhar com búfalos com tuberculose, necropsiar vários animais, onde os achados são esses, né? Vocês observem que acomete diferentes órgãos em proporção muito grave. É claro que nós também temos aqui só buscando um pouco mais os linfonodos, mostrando aqui os diferentes linfonodos que podem ser acometidos, né? Que a leucose, né, todo mundo relaciona muito com o sistema linfático, e aqui nós mostramos os linfonodos aumentados, onde, no caso dos mesentéricos, os hepáticos, né, também os da região da cabeça, e isso são os achados comuns que nós temos com relação à tuberculose, os achados com relação aos achados de necrópsia. Aqui mais uma foto mostrando os animais, né, uma vaca, né, um bovino, quando nós fizemos necrópsia com o linfonodo parotídeo, né, na hora da necrópsia ele foi aberto, e vocês observam aqui, né, a secreção de aspecto esverdeado. Aqui também no búfalo, né, vocês observam que estado, né, chega esses linfonodos nos animais, bastante aumentado, o parotídeo submandibular, e que na necrópsia também, né, deixa fluir essa secreção esverdeada. Esses animais, todos eles foram positivos na tuberculose, na prova de tuberculinização. Uma outra forma também que nós encontramos aqui grave é a tuberculose intestinal, em que há um comprometimento da serose da muscular, em que esses animais apresentam um estado nutricional, na clínica, um estado nutricional ruim, e também edema submandibular. Acreditamos isso que seja pela hipoproteinemia, né, pela falta de absorção que esses animais têm, e com isso leva esse quadro clínico, e os achados de necrópsia são bastante interessantes, como vocês estão observando aqui nessa foto. Um outro caso também que chama a atenção aqui no bioma amazônico com relação aos búfalos é a tuberculose uterina, né, que nós temos aqui, estamos vendo um útero aberto, onde nós observamos granuloma nos cornos uterinos e também no corpo do útero, né? Isso é importante para quem trabalha com reprodução, considerar essa doença como um possível problema. A histopatologia também nos ajuda, e aqui nós estamos vendo uma linfangite granulomatosa no intestino com formação de granulomas intraluminal em vasos linfáticos. É claro que é um método que auxilia, né, a tuberculinização como forma de diagnóstico, e ela, por ser uma bactéria álcool-ácido resistente, ela se cora, e muitas vezes no esfregaço nós vamos encontrar a presença dessa bactéria. É interessante que, às vezes, nós não vamos encontrar muitas bactérias, né? Às vezes nós vamos encontrar algumas bactérias que fecham o diagnóstico. Nesse esfregaço aqui, nós estamos mostrando simplesmente a linfangite, né? E não há presença de bactérias, mas em outros esfregaços desse mesmo animal, e a prova de tuberculina, esse animal era positivo. Uma coisa que vem me chamando bastante a atenção com relação à tuberculose é o diagnóstico diferencial. Nós temos algumas enfermidades aqui na região, acredito que possa ocorrer também em todo o Brasil, com relação aos búfalos e aos bovinos, são doenças como o linfoma, a policerosite. Aqui eu acho que é uma doença mais específica da região amazônica, o pelodera, que é uma verminose, né, da pele. Nós temos aí também a leucose, que é uma doença que está presente em todo o Brasil. Nós temos já alguns outros neoplasias, como o mesotelioma, como os carcinoma. Temos doenças em pequenos ruminantes, como o caprino e ovino, a linfadenite caseosa, também, e tem que ter cuidado para não confundir com tuberculose. E às vezes também nós temos aí os casos de abscesso pulmonar, que pode ser por diferentes causas, né? Até pela pneumonia por aspiração, outras causas podem levar a esse abscesso pulmonar. Nós vamos mostrar algumas fotos que podem mostrar para vocês o que pode confundir. Observe esse caso de linfoma, que é uma doença que acomete os búfalos, né, que vem sendo estudada, e esse linfoma pode se confundir com tuberculose. Por quê? Porque há um aumento dos linfonodos, né, da região da cabeça, como vocês estão observando aqui, na foto da direita, o linfonodo parotídeo, e na direita mostrando essas massas tumorais distribuídas por todo o corpo. Se os senhores observarem esse caso de mesotelioma em búfalo, né, nós temos aqui tuberculose do lado esquerdo e mesotelioma do lado direito. Se os senhores perceberem, essas lesões são muito semelhantes, para que vocês não tem que ter o cuidado de não
diagnosticar mesotelioma como tuberculose, né? Porque isso pode ser problemático principalmente no matadouro, que esses animais são eliminados, né, devido a esse diagnóstico, muitas vezes, errado. Outra coisa aqui que nós podemos também ver é a questão da policerosite, que é uma manifestação que o animal tem, né, com animais infectados, eles têm uma resposta imunológica caracterizada por essa policerosite, que pode também ser confundida com tuberculose miliar. Isso aqui é um caso de tuberculose em búfalo e aqui é um caso de policerosite em búfalo. Cuidado com essa lesão de policerosite, que está sendo eliminado muitos animais aqui na região, achando que isso aqui é tuberculose. Aqui nós temos a dermatite granulomatosa parasitária por Pelodera. Isso é uma doença nova que nós descrevemos recentemente no bioma amazônico, que ela é caracterizada por esses granulomas, né, na pele, e que isso pode ser confundido também com tuberculose. Principalmente quando você faz a necrópsia, que você vai observar esses granulomas, né? Isso aqui na extremidade dos membros, que é muito sugestivo também de tuberculose, né? E no caso, isso aqui é um parasito que causa esse tipo de lesão. Já com relação às neoplasias, nós temos que ter, quando ela tem metástase no pulmão, ela vai produzir essas massas, né, a nível do parênquima pulmonar, que muitas vezes pode se confundir com tuberculose. Vocês observam aqui os linfonodos, né, bastante alterado, mas que isso aqui, na verdade, não é tuberculose. Isso é caso de sarcoma, né? E isso, quando acomete o sistema respiratório, quando nós temos metástase, ela pode confundir com tuberculose. Aqui já é um caso de leiomiosarcoma. São casos que eu vou dizer para vocês que não é tão frequente, mas tem. Então, vocês têm que ter esse cuidado para que a gente possa não dar diagnóstico de leiomiosarcoma como tuberculose. Porque muitas vezes a gente vê essas massas no pulmão, a gente logo induz para tuberculose, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Quem tiver a oportunidade de coletar material, mandar para o laboratório para fazer histopatologia, isso é importante, para que a gente feche esse diagnóstico com certeza. E aqui também nós temos os casos de carcinoma, nós observamos uma massa, né, aqui a nível pulmonar, que muitas vezes pode se confundir também com tuberculose. Se você pega aqui a foto da esquerda, esse é um caso de tuberculose, né, e aqui você vê um caso de carcinoma de pulmão em bovino, que pode muitas vezes confundir com tuberculose. A leucose também, como eu falei para você, já é uma doença que acomete bovinos, né? Você tem que ter cuidado que essa leucose é diferente daquela leucose dos búfalos que nós mostramos inicialmente, mas aqui você veja a cadeia linfática toda aumentada, principalmente aqui esse linfonodo da região pulmonar, em que nós observamos aqui a superfície de corte dos linfonodos, né? Que também totalmente substituído, né? O aspecto, né? Totalmente comprometido, e aqui você vê uma alteração muito grave e que muitas vezes pode ser confundida também com tuberculose. E que, na verdade, isso não é tuberculose. Tem que enfatizar, isso é leucose, né? E nós temos que ter esse cuidado. E aqui, nos casos dos pequenos ruminantes, né, a linfadenite caseosa é uma doença frequente que também se manifesta com lesões no sistema linfático que pode se confundir com tuberculose. Mas isso, através de uma histopatologia, de uma bacteriologia, também podemos, né, diagnosticar e diferenciar essa doença da tuberculose, né? Uma doença bastante frequente, eu acredito, aqui no Pará também, acho que é também na região do Nordeste, é uma doença que causa também grandes prejuízos aos proprietários, a linfadenite caseosa.